lá para mais uma aula de geografia. Então, quem está chegando agora, né? Sou professora de geografia. Meu nome é Isana, sou professora de vocês da videoaula. Então, acompanhem aí certinho, vão pegando aí o material para estudar, pega o lápis, pega a caneta, pega o caderno, lembrando que todo final da aula tem uma atividade para ser respondida, né? Então, é necessário que vocês já estejam logo com o caderno para facilitar a sua vida. Então, hoje, como eu falei, hoje é aula de revisão, né? Nós vamos revisar o assunto aí da página 30 até a página 39. Então, abram aí o material de vocês na página 30. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, sobre a economia global e organizações econômicas mundiais, né? Página 30. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as crises econômicas e globalização. Então, com toda essa crescente integração, independência entre os países, né, pode acontecer, né, uma recessão econômica. E se algum desses países, principalmente as grandes potências econômicas, né, políticas e econômicas, ela entrar em alguma recessão, um exemplo, Estados Unidos, outro exemplo, União Soviética, pode acontecer que o mundo inteiro pode sofrer alguma consequência. Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. A crise financeira que foi iniciada em 2008, né, nos Estados Unidos. Então, várias famílias empobrecidas, elas não conseguiram, né, pagar o financiamento dos imóveis, o que levou à redução dos valores dos títulos de alguns bancos estadunidenses. Como consequência, esses bancos foram à falência. Então, houve também redução de investimentos, né, associada ao que é a insegurança dos investidores, o que desacelerou a economia internacional e acabou, né, interferindo no mundo todo. Então, essa crise que aconteceu em 2008, várias famílias, né, ficaram empobrecidas, acabou, né, gerando consequências para o mundo todo. Aqui eu tenho aqui uma imagem na página 30 do livro de vocês, que fala um pouquinho aí. A imagem por si já fala, e é um anúncio, são anúncios de casas à venda. Por quê? Por causa da recessão econômica, né, que aconteceu aí. Aqui, essa imagem, essa recessão econômica que aconteceu no Reino Unido. Então, a crise, né, a imagem é do Reino Unido, mas aqui eu coloco para vocês. O que é que a crise gera? A crise gera a queda no poder da compra, né? E aí, o que é que acontece? Aí vai causando o aumento do desemprego, né? O setor, essa questão do setor público dos países, né? Começa a adotar algumas medidas restritivas de gastos, e aí começa aquela bola de neve, a bola vai só crescendo, o problema só vem aumentando. Então, se acontecer, né, um país, principalmente os países desenvolvidos, né, o país que tem aí toda uma influência, né, o mundo todo pode sofrer consequência. Então, a economia global e o aumento do desemprego. Hoje, cada dia que passa, né, as empresas precisam de pessoas qualificadas, né? Hoje, a tecnologia vem dominando aí o setor do serviço, né? E as empresas, elas querem funcionários que sejam capazes, né, capazes de se adaptar a essas novas tecnologias. Então, essas tecnologias que são introduzidas nesse processo de produção. Então, por exemplo, uma indústria não precisa só daquelas pessoas que trabalham com a mão de obra, o pesado. Hoje a indústria precisa de pessoas técnicas, pessoas que entendam a máquina para saber manuseá-la, consertá-la. Então, hoje precisa de pessoas capacitadas. E o que é que acontece? Né, pessoas que não são capacitadas, que não têm cursos técnicos, que não têm formação, acabam sendo descartadas e acabam aumentando o desemprego. Então,
Hoje, as jornadas de trabalho, os salários estão mais flexíveis, a carga horária perde toda aquela importância, né, pela qualidade do trabalho, os pagamentos são efetuados de acordo com a produtividade de cada trabalhador, em muitos casos. E aí vai depender da empresa, o que a empresa produz, qual é a necessidade da empresa, e aí vai adaptando, né, com as necessidades da empresa e os valores que a empresa vai pagar. Então, cada vez mais o tempo vai passando, a tecnologia vai aumentando e essa necessidade de pessoas qualificadas. Então, cada vez mais as atividades repetitivas que exigem pequena ou nenhuma qualificação do trabalhador e até mesmo as de nível técnico, como as de pintor industrial, a de torneiro mecânico, estão sendo substituídas por máquinas ou robôs. Muitas tarefas exigem das pessoas melhor formação e qualificação, capazes de pesquisar e de aprender continuamente. Como eu falei, né? É necessário pessoas que tenham qualificação profissional maior, porque hoje existe a máquina aí facilitando o meio de produção. E os trabalhadores que não têm qualificação, eles estão sendo, né, prejudicados. Por quê? Prejudicado por causa dessas inovações tecnológicas. Um exemplo, na agricultura. Na agricultura, antes precisava de muitas pessoas para trabalhar, né, limpando a terra. Um exemplo. Hoje, não. Hoje você tem um trator. Se mesmo que você não tenha o trator, você contrata, você paga a hora e o trator vai lá e faz o serviço em algumas horas. Então, esse é um exemplo da máquina aí facilitando e, assim, prejudicando as pessoas, né, que trabalham naquele ramo. A indústria hoje, a cadeia que passa, né, está sendo automatizada praticamente, toda cheia de máquina, e substituindo mais e mais e mais. Então, todos esses fatores vêm causando o aumento do desemprego no mundo todo. Né? Embora alguns países vão, a tecnologia vai dominar mais um pouco, outros a tecnologia uma menor quantidade, mas aos poucos, né, a tendência é sempre ter esse crescente desemprego. E hoje, o que é que precisa do jovem? O jovem hoje precisa se qualificar para conseguir um lugar no mercado de trabalho, né? Porque sem qualificação hoje está difícil, né, de conseguir. E aqui nós temos um gráfico percentual de empregos vulneráveis. E aí o gráfico mostra que existe uma grande quantidade de jovens que estão desempregados. Por quê? Porque alguns jovens, eles não estão querendo estudar, não estão querendo se qualificar, e aí ficando para trás, ficando desempregado. Então, fica vulnerável por exemplo, ao subemprego. Subemprego é o quê? É você trabalhar vendendo alguma coisa sem ter nenhuma garantia. Você, por exemplo, vai para a praia vender água de coco, mas você não tem garantia, você trabalhando para você. Esse é o chamado subemprego. Você vai para a praia vender chapéu, boné, óculos, é o chamado subemprego, mas não tem garantia. Então, o jovem que não quer se qualificar, ele vai ficando para trás, né? Então, é necessário hoje estudar bastante, se qualificar, porque os empregos estão cada dia que passa, né, a concorrência é grande e os empregos é necessário pessoas qualificadas. Desemprego estrutural. Observem aí, né, qual é o significado desse desemprego estrutural. O que é esse desemprego estrutural? Então, o desemprego estrutural, ele é resultado de toda essa modernização nas estruturas produtivas e de trabalho, né? Então, por exemplo, a mecanização, a automação, nos processos de produção, esse aprimoramento, né, nos processos de trabalho. Aí vocês têm um exemplo, né, no meio de produção, né, aí uma linha de montagem. E aí vocês observam várias e várias máquinas. Tem aí uns braços, né, que são chamados de braços mecânicos. Então, várias funções que era o homem que fazia, foi substituído pela máquina. Então, vocês imaginem uma linha de produção dessa, uma linha de montagem, quantas pessoas trabalhavam antigamente? Era muita gente que trabalhava. E hoje não. Hoje, o uso das máquinas, os robôs na linha de produção, ele tornou sendo o que é indispensável. Então, é necessário ter. E aí, o que acontece? O emprego de muitas pessoas foi descartado,
né, muitas pessoas foram demitidas, e aí, né, gerando o problema do desemprego. Esse é um exemplo do desemprego estrutural, que é o resultado de toda essa modernização, né, na estrutura produtiva. E aí vocês observam, né, como ele vem mudando. Um outro exemplo, olha, um exemplo do nosso dia a dia. Os bancos, né, os bancos antes, a gente, né, eu, garota, precisava ir para o banco, meu pai mandava ir para o banco, tinha que entrar e ir para o caixa. O caixa tinha uma pessoa lá para atender, então era tudo resolvido no caixa, certo? Então, com contato com uma pessoa, uma outra pessoa. Hoje você entra em qualquer banco, você primeiro tem, no primeiro momento, você tem ali os chamados caixas eletrônicos. E hoje, aqueles caixas eletrônicos, ele vem resolvendo muita coisa. Então, de muito serviço que só era resolvido com uma pessoa presencial, eles começaram a tirar e começaram a colocar no eletrônico. Então, muitas das vezes você não precisa nem ir com a pessoa lá, né? E aí você resolve aqui. Imagine quantas pessoas foram desempregadas. Aí reduz o número de funcionários que são empregados nos bancos, porque o eletrônico, o caixa eletrônico, ele já faz muita coisa. A gente consegue resolver muitas coisas naqueles terminais bancários, que reduz bastante o número de pessoas empregadas. Certo? Então, professora, mas tem a necessidade de ter alguém, um técnico, para se a máquina travar, a máquina ter algum problema, tem uma pessoa que entende. Tá certo. Realmente, tem que ter uma pessoa que entenda, mas essa pessoa precisa ser um técnico, precisa ser alguém que estudou, né, para manusear aquela máquina. Então, por isso a importância de que hoje é necessário vocês estarem todo momento se modernizando, estudando, buscando inovações para ficar, né, bem aí no mercado de trabalho, para não ser demitido e não ser substituído pela máquina. Vamos ao próximo, desemprego conjuntural. Não, e o desemprego conjuntural é provocado por uma situação temporária. Um exemplo, um país enfrenta uma crise econômica. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas perdem o emprego. Lembra na aula passada? Eu até citei o exemplo do desemprego conjuntural que está acontecendo no Brasil hoje, na pandemia, um exemplo. Então, é um momento que estamos vivendo. Muitas pessoas estão sendo desempregadas. Por quê? Por causa da pandemia. Então, está sofrendo, as empresas estão sofrendo algumas dificuldades para vender suas mercadorias, e aí não tem como pagar os seus funcionários, acaba mandando a pessoa, né, para casa e aí ficando desempregado. Então, uma crise econômica que o país passa, pode acontecer, né, dessas dificuldades e aí as pessoas ficarem desempregadas. Então, alguma queda no comércio pode eliminar, né, muitos postos de trabalho e aumentando aí o desemprego. Esse é um exemplo do desemprego conjuntural. Globalização e organizações econômicas. Então, aí aqui nós temos, né, a regionalização mundial ocorrida após o final da Guerra Fria deu origem a organizações econômicas em diferentes regiões do planeta, também chamado de blocos econômicos. Blocos regionais. São países que se reúnem para estabelecer relações de comércio privilegiadas entre si. Todas as iniciativas de integração econômica e monetária visam facilitar e ampliar o comércio entre os membros e reduzir o custo de produção e transporte, gerando maiores lucros, também assegurando a redução e eliminação total das alíquotas de importação. Então, globalização e organizações econômicas. Todos os países produzem, né, a diversidade de produtos, e o que acontece? Aqui é uma organização, né, de alguns países que eles formam os blocos regionais. E é interessante essa formação porque eles visam o comércio, tentar estabelecer algumas relações do comércio, privilegiando somente quem faz parte daquele bloco. Né? E aí, quais são esses privilégios?
eles reduzem os impostos, reduzem, né, todas essas questões das taxas, então facilita a circulação das mercadorias que são produzidas entre os países que são membros, somente os países que são membros. Ele visa o quê? Facilitar, né, tentar reduzir esses impostos, tentar ou reduzir ou eliminar esses impostos, nessas taxas aí de importação, para aquela mercadoria ter uma facilidade de circulação entre eles. E aqui nós temos alguns blocos econômicos existentes, né, no mundo todo, aí Mercosul, SEI, NAFTA, a PEC, então são alguns blocos econômicos existentes, mas lembre que os blocos econômicos eles vão ter, né, um pensamento comum, que é a livre circulação de mercadorias, né, com a redução, principalmente dos impostos. Blocos regionais e interesses nacionais. Os blocos regionais nem sempre representam plenamente os interesses de cada país integrante, ou mesmo os interesses do conjunto da população dos países membros, ou consegue atender às expectativas de desenvolvimento associadas a eles. Outros impasses podem dificultar a organização e a consolidação desses blocos. Há casos de objeção à integração do país pela possibilidade de outros grupos étnicos e religiosos virem a fazer parte do bloco. Isso ocorreu na União Europeia entre os setores da economia francesa e da alemã, ressentidos com a presença de grande quantidade de imigrantes turcos e de outros grupos muçulmanos no continente. Então, e aí vocês observam que já existe outro problema, né? Quando fala essa questão da integração. Então, a gente pode resumir, né, dessas dificuldades, dessa questão dessa organização, né, dessa consolidação dos blocos, que eles começam, na verdade, a escolher, né, quem deve fazer parte daquele bloco, porque eles visualizam muito essa questão, e já vocês observam, né? Aí no livro. Então, tem algumas restrições de grupos étnicos, questões religiosas, e aí a gente já pode entrar que eles estão manifestando o sentimento de quê? De xenofobia. Então, essa restrição, né, é um sentimento de xenofobia. O que é esse sentimento de xenofobia? É esse sentimento, né, de aversão aos povos estrangeiros. Então, vai alimentar, né, essas questões religiosas, culturais, ou até mesmo sociais e econômicas. E aí, muitas das vezes, ainda tem a questão do preconceito, né, e ideologias racistas. Então, por trás desses interesses, né, por trás desses blocos regionais, também tem esses pontos negativos. E aqui eu mostro para vocês novamente, né, alguns blocos econômicos existentes, e aí depois vocês façam a leitura, porque aí em cada bloco econômico desse vocês vão observar quais são os países que são membros. Por exemplo, NAFTA. Quais são os países que são membros? Estados Unidos, Canadá e México. Comunidade Andina. Quais são os países que são membros? Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Mercosul. E aí vocês observam, né, cada bloco econômico, quais são os países que são membros, e lembrando que os blocos econômicos eles são criados nesse interesse comum, principalmente nessa questão da circulação de mercadorias. E agora nós vamos para a nossa atividade. A atividade na página 40 e a página 41. A quarta questão, vocês vão responder a quarta questão. Observe o mapa abaixo, lembrando que é necessário que vocês copiem, né, a questão, copiem a resposta, tentem fazer e depois tira a foto, manda para o seu professor. Não deixa de mandar, tem que mandar certinho. Observe o mapa abaixo, elabore um pequeno texto analisando a atuação dos blocos regionais no processo de integração econômica do continente africano. E aí vocês observam o quê? A África, né, ela tem toda essa questão da integração dos blocos regionais, mas ela não faz parte de um bloco só. Então, como que está aí, vocês observam as escolhas de cada país. Então, essa questão é uma questão bem pessoal.
né? Vocês podem, né, elaborar um texto com diversas coisas, né? Aí vocês podem colocar o grande número de blocos econômicos existentes, né, para a integração do continente africano. Vocês podem também destacar a comunidade de desenvolvimento da África Austral como um bloco que agrega o maior número de países africanos. Outro fator a ser destacado, que é a integração do interior do continente, ocorre majoritariamente entre os países vizinhos. Então, essa diversidade, né, de blocos econômicos, né, que integra aí o continente africano. Quinta questão, leia o texto e faça as atividades a seguir. Trump determina a saída dos Estados Unidos de acordo comercial com o país do Pacífico. Donald Trump assina o decreto que retira os Estados Unidos do acordo transpacífico assinado em outubro de 2015 por mais 11 países. Durante a campanha, o presidente Trump já havia anunciado que ia abandonar formalmente a parceria Transpacífico por considerar o acordo ruim para os trabalhadores americanos. A saída dos Estados Unidos da parceria com os países do Pacífico representa uma inversão na tendência de décadas de política econômica internacional, de reduzir as barreiras comerciais e expandir o comércio em todo o mundo. Embora os candidatos muitas vezes tenham criticado acordos comerciais na campanha, aqueles que chegaram à Casa Branca, incluindo o ex-presidente Barack Obama, acabaram ampliando o alcance dessas relações. Assessores de Trump afirmam que o novo presidente pretende avançar rapidamente na renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, do NAFTA. O acordo tem sido um dos principais motores do comércio americano há quase 2 décadas, mas há algum tempo tem sido questionado por, supostamente, diminuir a oferta de emprego e reduzir os salários dos trabalhadores norte-americanos. Letra A. Porque o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tinha interesse em reduzir as barreiras comerciais e expandir o comércio com outros países. Todas essas questões vocês conseguem responder aqui no texto, certo? Então, o que ele queria? Ele queria para aumentar as trocas comerciais, incluindo a exportação de produtos com tarifas reduzidas, visando o crescimento da economia. Então, a letra A, esse interesse de reduzir as barreiras comerciais e expandir para outro país, o principal interesse era esse, aumentar as trocas comerciais, né, incluindo essa exportação de produtos com tarifas reduzidas, e aí visando esse crescimento da economia, ele ia vender mais. Letra B, de acordo com a reportagem, quais razões levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a retirar o país do Acordo Transpacífico da Cooperação Econômica, TPP? Então, por quê? Então, a reportagem do presidente Donald Trump considera um acordo desvantajoso para os trabalhadores dos Estados Unidos. Então, ele considera que foi uma desvantagem, por isso ele quer tirar. Sexta questão, observe a tabela a seguir. Então, países com usuários com maior tempo gasto em redes sociais de 2018. Então, nós temos aí Filipinas, Brasil, Indonésia, Tailândia, Argentina, Egito, Nigéria, Malásia, Emirados Árabes Unidos. Esses são os países com usuários que passam um tempo maior em redes sociais, é um dado de 2018. O Brasil está em segundo lugar. Qual a participação dos brasileiros na lista dos países com maior tempo gasto nas redes sociais? E aí, segundo da tabela, né, como eu coloquei para vocês, o Brasil está em segundo lugar no tempo gasto em redes sociais, apresentando uma média de 3 horas e 39 minutos por usuário e um valor bastante elevado, né? As pessoas acabam ficando numa média de 3 horas na rede social por dia. Letra B. Além da maior comunicação entre as pessoas, quais consequências em termos culturais são provocadas pelo contexto atual da globalização? Qual é a consequência, né, nessa ampliação? Então, com a ampliação das facilidades de comunicação, também se ampliou a disseminação de culturas que podem interagir, mesmo em diferentes espaços geográficos, ainda que essa integração não aconteça de forma igualitária. É possível gerar padrões de comportamento
como os hábitos de consumo de música, roupas e atividades, resultando uma homogeneidade cultural. Então, nossa aula vai ficando por aqui, né? E vocês aí que estão indo para a escola, se cuidem, se protejam direitinho, foco, né? E quem está em casa, se cuide também, né? Continue assistindo todas as aulas de todos os professores, mandando as atividades, né? Quem está na escola, faça direitinho. Também, né, é necessário que compromisso. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.